Eu vi recentemente, né, algumas afirmações no âmbito da internet de que a Bíblia não tem padrão de masculinidade e ela não tem padrão de feminilidade. Na realidade, esses padrões foram criados por uma... Ou seja, é a busca por desconstruir esses padrões, afirmando que a Bíblia não tem padrão de família, não tem padrão de homem, não tem padrão de mulher. Algumas coisas aí. Primeiro que estão tentando temporizar a Bíblia, né? A Bíblia é atemporal. Ela fala ao coração dos homens, independente do primeiro, segundo, terceiro milênio ou século, seja lá o que for. Ela é inerrante, ela é infalível e ela é extremamente atual. Ela vai ministrar as demandas do coração dos homens. A questão é que quando você tenta temporizar a Bíblia, você está desconstruindo a sua autoridade. E quando você desconstrói a sua autoridade, você pega emprestados conceitos do liberalismo teológico, que relativiza a própria Bíblia, como a palavra de Deus, dizendo que ela contém a palavra de Deus, e mais grave ainda, talvez, do que isso, é você colocar na cabeça das pessoas a ideia de que ela precisa ser atualizada porque ela está tratando de uma questão do passado e não dá para a gente produzir um tipo de anacronismo. Ou seja, a aplicação era só para aquela época. Exatamente. Para hoje a aplicação seria outra. É mais sério e mais grave isso, né? Isso é muito complicado. E quando você vai olhar para a questão da masculinidade, faz-se uma leitura anacrônica com os óculos dos dias de hoje para aquilo que se vivia e se experimentava no passado. Por exemplo, né, o conceito de patriarcado, né, pater e archer, pai e governo do pai, archer governo então do pai. Então o conceito que se tem sociológico nos dias de hoje que era uma coisa extremamente maligna, perversa, diabólica, machista, que tratava especificamente da opressão masculina sobre o feminino. Mas quando a gente olha para as escrituras do ponto de vista como ela nos mostra o que é patriarcado, que apontar para o governo não significa dizer efetivamente uma ação despótica, ditatorial ou de superioridade, porque as escrituras não tratam dessa perspectiva de superioridade, né? A gente consegue entender que os conceitos bíblicos eles são extremamente atuais e nos ajudam a construir famílias saudáveis. Só que esse progressismo aliado, né, de certa forma, aos conceitos do liberalismo teológico, até mesmo dentro da perspectiva do conceito de hermenêutica, de interpretação da Bíblia, né, você não usa o modelo, a forma histórica gramatical, né, você vai... É muito mais uma abordagem cultural. Né? Exatamente. Você contribui para um viés, né, relativista e absolutamente antagônico daquilo que as escrituras ensinam. O que eu mais tenho visto, né, analisando esses pontos, é de que a maioria das pessoas que enveredam por esse caminho, elas têm uma abordagem muito mais cultural das escrituras, é sempre aquele argumento cultural, ou seja, olha, isso aqui ele está dizendo por causa dessa questão cultural da época. E aí eles trazem esse pressuposto, e aí se você fizer uma contagem percentual, você vai ver que as pessoas que têm essa tendência, elas são muito mais inclinadas a uma leitura cultural das escrituras do que propriamente uma leitura racional, né, uma leitura histórico-gramatical, onde elas não trazem o elemento da cultura para somar a interpretação, mas elas trazem o elemento da cultura para reinterpretar o texto. Na verdade, isso se relaciona ao óculos que a pessoa usa, né? Quando eu falo óculos, eu estou falando de cosmovisão. Há um mito que tem sido defendido por alguns que é uma utopia, que é o mito da neutralidade. Né, ou que é a neutralidade que eu considero um mito. Não tem como você ser neutro. Você vai ser influenciado por conceitos, por valores, por pressupostos e por cosmovisões. Então a gente vive numa sociedade onde a cosmovisão reinante, eu estou tratando especificamente do Ocidente, porque o Oriente é um outro contexto, né, traz a ideia de que tudo não tem conceitos e valores absolutos, e que as coisas elas mudam, elas progridem, tá aí a questão da palavra progressismo, elas progridem, e com isso ela desconstrói conceitos aos quais se consideram arcaicos. Isso é muito perigoso, porque quando você desconstrói ideias relacionadas à cultura, você automaticamente desconstrói conceitos também doutrinários. E conceitos doutrinários, quando destruídos, têm o poder de levar a pessoa a experimentar o caos das suas vidas.